Paz do Senhor, amadas. Vamos estar aqui nessa manhã com as irmãs, para aprender mais do Senhor. Oremos. Pai amado e querido, Senhor, nesta manhã queremos te agradecer, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em um só propósito, Pai, que é aprender, Senhor, a cada dia mais sobre o Senhor, sobre a Tua palavra, Pai. Senhor, eu quero entregar, Senhor, nas Tuas mãos a nossa irmã Késia, nesta manhã, que está com essa responsabilidade de trazer, Pai, o que está no Teu coração para o nosso coração. Senhor, vem usar a Tua filha mais uma vez, assim como o Senhor tem usado todas as semanas por onde ela passa. Abençoa a vida da Tua filha, nos abençoa através da vida da Tua filha, Senhor, nessa manhã. É o que te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, passagem bem conhecida. Josué, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 9. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos o contexto dessa história. Nós sabemos que Josué foi escolhido por Deus para substituir, para suceder Moisés. E eu creio, quando eu olho para essa passagem, esses primeiros versículos do capítulo 1, o cuidado e o zelo de Deus, reconhecendo que Moisés foi Moisés e Josué é Josué, cada um com a sua particularidade, cada um com as suas limitações, e Deus viu a necessidade em Josué de dar uma palavra de ânimo a ele, porque Deus reconhecia que grande era a responsabilidade que agora
estava nas mãos de Josué: liderar milhares de pessoas para uma grande terra. Moisés foi usado por Deus para realizar sinais e maravilhas, só que agora ele não estava mais ali. E Josué tinha que obedecer, ganhar a confiança do povo e cumprir a missão que Deus havia entregado. Com certeza Deus identificou que ele temeu. Ele se espantou, porque ele sabia que não seria fácil, porque ele viu que Moisés passou, todas as situações que Moisés enfrentou, a dificuldade também de relacionamento com o povo, um povo de dura cerviz, que tudo reclamava, que tudo murmurava, um povo incrédulo, né? Via para depois crer, e ele sabia que não seria fácil. E Deus decide então dar uma palavra de ânimo, reconhecendo: o meu servo, ele precisa de ânimo, ele precisa de coragem, e eu vou dar essa palavra para ele. E assim Deus o fez. E eu creio que foi de grande eficácia, porque se nós conhecemos a história de Josué, os prodígios que Deus fez através dele. As guerras que ele enfrentou e venceu. Falhou, como todos nós falhamos, mas foi o homem que decidiu, que escolheu obedecer, e apesar do medo, apesar, da grande responsabilidade, apesar do temor que realmente ele sentiu, ele agiu por fé. Não agiu por vista, como diz o louvor. Ele agiu por fé, crendo que quem estava na frente não era um Deus de pedra, não era os deuses egípcios, não era nenhum outro Deus. Era o Senhor, Criador dos céus e da terra. E como ele acompanhou todo o processo de libertação do povo, ele tinha prova suficiente do que Deus era capaz de fazer por aquele povo. E quando nós falamos de guerras, lutas, batalhas, e com certeza são situações que causam temor. Imagine na situação de Josué, do povo, onde as lutas eram físicas, né? Seu corpo físico estava ali correndo risco a todo instante, porque você poderia morrer, mas existia uma terra, existia uma promessa que eles precisavam conquistar. E eu trago para a nossa realidade as grandes batalhas e as guerras que nós enfrentamos. Toda guerra exige esforço e disposição. Não tem como a gente pensar assim: olha, não vou lutar essa guerra. Não tem como, você está na guerra. E a palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. São contra as hostes espirituais da maldade. E o Senhor nos traz nessa manhã o seguinte: não te espantes. Eu estou contigo por onde quer que você andar. Você só precisa se esforçar. Você só precisa permanecer. Só que eu creio que a força, a coragem, o ânimo que Josué recebeu para enfrentar as grandes batalhas não foi uma força humana, não foi a força do seu próprio braço ou a sua capacidade intelectual. O que Josué recebeu foi uma consequência de uma comunhão com Deus. Porque Deus fala, deixa eu voltar aqui, lá no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita, ou seja, antes de querer enfrentar a guerra, antes de querer lutar grandes batalhas, medita. Medita nessa lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então, prudentemente te conduzirás. Ou seja, glória a Jesus. Eu quero força, eu quero ânimo, eu quero coragem, eu quero vencer as minhas batalhas. Mas isso eu vou conseguir, essa força, esse ânimo sobrenatural da parte de Deus, eu vou conseguir quando eu caminhar
de acordo com a palavra, meditando na palavra, me alimentando da palavra, assim como a comida, os alimentos são necessários para o nosso sustento, para o nosso organismo. Assim é a palavra de Deus para a nossa alma, para nos fortalecer, para enfrentarmos as batalhas, porque nós temos o general. O nosso general é Cristo e Ele está à frente das nossas batalhas. E nós, como soldados, nós não vamos ficar de braços cruzados. Ele quer nos dar estratégias de guerra e de batalha para que possamos vencer. Porque aquilo que é para eu fazer, o meu general não vai fazer. Aquilo que é para o general fazer, o soldado não vai fazer. Ok? Eu sou soldado, tenho as minhas responsabilidades. Aquilo que é para eu fazer, o meu general não vai fazer. Então, o que é para eu fazer? Meditar nessa lei dia e noite. Guardar os mandamentos do Senhor. Porque assim eu vou receber estratégias celestiais. Estratégias essas que não vai haver potestades que vão resistir diante de nós. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, nós iremos conquistar, nós iremos prosperar. Por quê? Porque o nosso general está conosco e nós fizemos o dever de casa. Nós nos alimentamos, nós buscamos, jejuamos, oramos, permanecemos, perseveramos em oração, para assim conquistarmos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Não nos mandou o Senhor? Vamos nos esforçar. Porque não adianta a gente ficar de mimimi. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho força. Nós somos seres humanos. Poder a gente não pode mesmo não. Mas precisamos nos colocar de pé. O Senhor nos chamou para estarmos erguidas, fortalecidas, porque vidas precisam da nossa intercessão. A nossa família precisa que estejamos aos pés do Senhor em oração, recebendo estratégias celestiais. Ah, mas sou eu que busco. Ah, mas sou eu que oro. Sim, é com você que Deus está te contando. Você é a coluna de oração da sua casa. Você é a coluna da sua família. E a força que você precisa, o ânimo que você precisa, você não vai conseguir em nenhum outro lugar. O Espírito Santo vai te dar. O Espírito Santo está com você. E esse Espírito, o Senhor nos prometeu e cumpriu essa promessa, que estaria conosco, não nos deixaria sozinhos. Jesus falou, é necessário que eu vá, mas não vou deixar vocês sozinhos. Não vou deixar vocês órfãos. Vocês receberão o Consolador. A pessoa do Espírito Santo é o próprio Cristo conosco, em espírito, habitando em nós. Amém? E nós, como templo dele, nós somos morada dele, nós precisamos estar alinhados com o Senhor. E como que eu fico alinhado com Cristo? Meditando dia e noite nesta palavra. Nós estamos vivendo muitas guerras. Eu ouvi uma vez uma pregação, pastor Luciano Barreto, e Luciano Barreto, né, ele falou essa questão que a gente não tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não está tendo força de jejuar, não está tendo força de orar. Isso já é um grande sinal que nós estamos em grande batalha. Às vezes, visivelmente, você não está vendo nada, não está acontecendo nada, mas você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue separar momentos com Deus. Isso quer dizer que você está em uma batalha muito grande. A sua carne, a nossa carne, está lutando contra o nosso espírito, para que não façamos o que queremos, o que precisamos fazer. O que nós precisamos fazer? Buscar. Dia e noite. Josué só conseguiu conquistar. Olha o que Josué conquistou. Josué teve o privilégio de ver o Jordão se abrir. Josué viu a muralha cair. Josué conquistou terras em nome do Senhor. Mas ele estava alinhado.
ele observou a lei. E quando, no momento que ele não vigiou, como nós já falamos, vou dar de espirrar, nós já falamos esses dias, ele se aliou a um povo que ele não poderia ter se aliado. Lembra que a gente conversou sobre isso há um tempo atrás? Foram os gibeonitas, né? O momento em que ele não consultou ao Senhor, olha, a muralha já tinha caído, já tinha aberto o Jordão, já tinha visto sinais e maravilhas, era um homem experiente, era um homem aliado com Deus. Mas, em um momento de não consultar ao Senhor, ele fez aquilo que não deveria ter feito. Então, a vida do crente, ela não é fácil. Por isso Jesus falou, vigiai e orai. Precisamos estar atentos. Ah, mas eu tenho 300 anos de crente. Vigia. Ore. Busque discernimento da parte de Deus. Busque entendimento, sabedoria, porque você está em guerra. A guerra não é para amadores. A guerra é para soldados valentes que querem conquistar o céu de glória. O céu é tomado à força. Então, as guerras que estamos enfrentando aqui são situações para forjar a nossa vida, forjar o nosso caráter, para nos fazer subir de nível, para conquistarmos a nossa morada celestial. Que em breve nós estaremos lá. Então, a luta é constante. Enquanto estivermos aqui, é luta atrás de peleja, é muita guerra. Você olha para um lado, é guerra. É guerra na família, é guerra no trabalho, é guerra no vizinho, é guerra não sei o quê, é guerra. O mundo espiritual é mais real do que pensamos. A nossa nação precisa muito de oração. Estamos em guerra pela nossa nação. Então, motivos não nos faltam para estarmos aos pés do nosso general e recebermos estratégias da parte dele. Temos muitos motivos. E eu sei que o nosso tempo tem sido muito curto, como eu falei, né? O tempo está voando. Temos que saber remir o nosso tempo. Temos que saber estar com a vida organizada para que não venhamos deixar de fazer aquilo que é importante. Buscar a boa parte. Fazer igual Maria. Maria tinha também responsabilidades como Marta, mas ela escolheu a boa parte. Ela sabia que naquele momento ela precisava estar aos pés para aprender. Ela precisava receber aquilo que os seus afazeres não iriam dar a ela naquele momento. Não que ela não fosse fazer depois, mas ela escolheu, não, agora eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso ouvir. Eu preciso receber do meu mestre, porque só eu sei aquilo que a minha alma precisa. A guerra que eu estou enfrentando, eu preciso receber estratégia do meu Senhor. Isso aqui que eu tenho para fazer, vou me organizar direitinho, eu vou fazer em outro momento, vou administrar e vai dar tudo certo. Porque nós temos outros afazeres, nós temos família, temos casa para cuidar, nós temos responsabilidade, quem trabalha fora tem o seu trabalho para dar conta, mas em tudo nós temos que nos organizar para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Amém? E não venhamos deixar de buscar Ele, porque nós somos dependentes do Senhor. Então, o Senhor nos ensina nesta manhã. Muito nós temos a conquistar, certo? Muitos. Quem toma posse dessa palavra? Nós temos muito a conquistar, mas nós temos escolhas. Josué escolheu estar alinhado com o Senhor, meditar dia e noite, e ele teve o seu caminho próspero. Ele pôde dar testemunhos daquilo que Deus fez através da vida dele. Então, se eu quero contar testemunhos, se eu quero dar cultos de ações de graças,
Se eu quero edificar outras vidas com aquilo que eu aprendi, eu preciso antes meditar dia e noite. Eu preciso antes me esforçar, ter ânimo. Porque as guerras nos causam pavor. As guerras nos causam medo. Assim como Josué recebeu estratégias do céu para ganhar as suas guerras, nós vamos receber estratégias também. E o medo que tenta imperar em nós, ele vai perder sua força. Por quê? Nossa comunhão com Deus faz com que a nossa fé ela venha se elevar. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então, se eu não busco a palavra, se eu não me alimento da palavra, como que a minha fé vai aumentar? Como que eu vou receber estratégias dos altos céus para guerrear as minhas batalhas, as minhas guerras? Gente, é lógico, o medo vai falar mais alto. A ansiedade vai falar mais alto. Ok? Porque eu não consegui me alinhar com Deus da forma que eu preciso para a minha guerra. Tem situações que é boca no pó. 7 dias, 14 dias, uma semana, 3 dias, eu não sei qual é a estratégia. Mas tem situações que é você sentada na sua cama, às vezes só pensa, né, Tércia? E a resposta vem no mesmo dia. Estratégias, situações, mistérios que só Deus entende. Mas em todas elas precisamos permanecer em oração. Porque se não for nosso relacionamento com Deus, nós seremos dominadas pelo medo, pelo temor. Por isso que Deus foi bem enfático. Não te espantes. Não pasmes. Porque eu sou o teu Deus e eu estou contigo. Por que Deus falou não te espante? Porque são situações que ele ia se deparar que ia dar vontade de voltar. Voltar para a zona de conforto. Porque é isso que muitas das vezes a gente tem vontade de fazer. Porque as guerras, as batalhas, elas nos tiram do conforto. Elas nos incomodam. Nos incomodam em que sentido? Eu tenho que orar mais. Eu tenho que abrir mão de um sono na madrugada. Eu tenho que abrir mão de um período de alimentação para fazer jejum. As guerras me incomodam. Mas muitas das vezes a gente quer ficar na zona de conforto. Eu prefiro não guerrear. Quero evitar a fadiga. E não é assim que Deus quer. Porque Ele tem terra para nos dar. Ele tem conquistas para nos dar. Ele quer nos fazer triunfar. Ele quer que tenhamos testemunhos de dizer aquela muralha, sabe, irmãs, que estava na minha frente, ela caiu pelo poder da oração. Porque eu perseverei em oração, porque eu perseverei em buscar o Senhor, a muralha caiu por terra. Porque eu perseverei em oração, o mar se abriu, o Jordão se abriu na minha frente, igreja. E aí a gente vai edificar outras vidas, incentivar outras pessoas a também permanecer em oração, para que possam também conquistar grandes vitórias. Não é fácil. Não é. Mas o Senhor nos diz: esforça-te. Eu estou contigo. Quem está conosco não é qualquer um. O ser humano que às vezes fala pra gente: pode contar comigo, eu estou contigo, não abro mão, estamos juntos. Essa pessoa pode falhar. E no momento da adversidade ela vai: menina, não é que eu estou passando uma prova também? Porque está todo mundo em guerra. Está todo mundo apavorado. Está todo mundo na dificuldade. Mas o Senhor, Ele é o único capaz de nos dar a vitória e estratégias que nós precisamos.
e nos dá força, ânimo. Sabe aquela situação, aquele dia assim, não, hoje não vou conseguir. Uma coisa que eu sempre falava, toda vez que eu ia caminhar lá em São Vicente, quando eu tava, meu sonho era correr uns 2 metros. Um sonho, gente, eu realizei esse sonho. E eu sempre falava que eu ia caminhando e meu objetivo era voltar correndo. E eu sempre falava, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Porque de fato mas para isso vai pedir ajuda ao Senhor? Eu precisei orar muito para correr 2 metros. Mas daqui a pouco eu estava correndo 10. Daqui a pouco eu estava indo da casa de Tessa até a casa da minha sogra, que eu nem sei quantos metros tem de lá. Só sei que é bastante. Foi de um dia para o outro? Não. Foi perseverando. Foi permanecendo. Hoje corri um pouquinho, amanhã mais um pouquinho. Vai doer, vai causar incômodo, vai me tirar do conforto. Mas daqui a pouco eu vou ver o progresso. E é assim na vida do crente. Nós precisamos abrir mão do conforto muitas das vezes. E às vezes a gente pensa assim, não, aquela guerra ali já acabou, agora estou no tempo de bonança. Não, a gente está em guerra o tempo todo. Até na bonança. Aquela menina, aquela cantora Ludmilla, né, que faleceu, ela compôs um hino, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de adorar. Porque em tempo de bonança, a gente abaixa a guarda. Igual a situação de Davi, que por incrível coincidência até passou essa passagem ontem. No momento que Davi tinha que estar em guerra, ele preferiu ficar no conforto do seu palácio. Era para ele estar na guerra. Porque Deus usou o profeta Natan e falou, eu te darei descanso. Ou seja, o descanso só termina no céu. Descanso só no céu. Mas enquanto estiver aqui, vá para a guerra, Davi. Vá para a batalha, vá para o campo de batalha. Que é lá que você vai ter a vitória. Mas ele optou por ficar no palácio, no conforto. E foi a queda dele. Foi o maior erro dele. Então, o conforto é bom para a nossa carne. Existem tempos de bonança? Sim, estamos em tempos de bonança, quando Deus nos dá vitória, alívio para a nossa alma, e ali a gente se alegra, dá testemunho e é maravilhoso. Mas não podemos nos acomodar, não podemos baixar a guarda e achar que vai ser uma pausa eterna. Não. Vai surgir outras batalhas, vão surgir outras batalhas. Mas para quê? É para a gente ficar mais pertinho de papai. Porque o filho, a maioria das vezes que corre, porque se machucou. Caiu, se machucou, corre para papai. A mamãe vai passar lá o curativo, não é? Enquanto isso está brincando, quando está tudo bem, está longe brincando, vendo essas coisas, não é isso? Acontece alguma coisa, corre o filho para perto de mamãe. E infelizmente é assim mesmo que a gente vive com Deus. Aconteceu uma prova, uma guerra surgiu, aí a gente vai orar mais, jejuar mais. E nós aprendemos, quando nós falamos sobre o jejum, que jejum não é uma ação urgente. Podemos fazer? Podemos. Mas não é algo urgente. É algo que nós precisamos conviver. É uma ação frequente da nossa vida. Nós precisamos viver jejuando. E não esperar para jejuar quando algo acontece. Porque é aquilo, é a reserva que nós precisamos ter. Precisamos ter reserva. Precisamos ser virgens prudentes. Guardar aquele azeite, reservar. A gente pode até dar um cochilo,
mas quando precisar, tem reserva. Amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vamos nos esforçar, permanecer aos pés do Senhor, permanecer alinhados com o nosso general, porque ele sim tem estratégias dos altos céus para nos dar, para as grandes batalhas que nós enfrentamos nessa vida. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e eu quero dar oportunidade para as irmãs, quem quer compartilhar aquilo que aprendeu da parte do Senhor nesta manhã. Pai do Senhor, irmã Alzilene. Quero dar a oportunidade para a irmã Tessia. Pode falar? Amém. Me ouvem? Amém. Glória a Deus. Essa passagem de Josué, ela é muito conhecida nossa, né? Mas a gente precisa prestar, né, atenção nos detalhes. Só quando a gente tira um tempo assim para estudar é que a gente começa a prestar atenção em alguns detalhes. No versículo 11, né, depois que Deus fala com Josué, que Deus o anima, ele toma uma atitude de liderança e ele vai falar com o povo, que o povo deve se preparar, porque eles vão conquistar a terra. Então, após esse ânimo, né, de Deus falar com ele tem certeza do que ele está fazendo, e ele vai fazer o que Deus disse para ele fazer, porque ele está certo de que Deus vai garantir o que falou. E muitas vezes Deus nos fala que vai fazer, só que o tempo passa e a gente começa a duvidar que Deus vai realmente fazer, porque não está acontecendo no tempo que a gente gostaria ou do modo que a gente gostaria. Então, diante das promessas de Deus, a gente precisa se posicionar, né? E acreditar que Deus cumpre as suas promessas. E enquanto a Ana Kézia estava falando, né, sobre a corrida dela, foi épico, porque ela ficou feliz e ela, né, testemunhou sobre isso. E veio uma frase assim na minha mente, né? Josué precisou ser forte, precisou ser corajoso, mas eu acrescento que precisa ser constante. Né? Você tem que ser forte, corajoso e permanecer sendo forte, corajoso e constante na obra do Senhor, na sua trajetória, na sua caminhada, porque vai chegar um momento que você vai ganhar mais velocidade, você vai correr, vai chegar um momento que você já não vai correr, que você vai só andar, mas você não pode parar em momento nenhum, você precisa ser constante aí nessa trajetória. Amém? Se a missionária Érica quiser falar, né? Nós estamos iguais hoje. Eu volto para a Ana Kézia volta para a missionária, para a Alzilene, fica à vontade. Pai, Senhor e mãe, ela também vai vir agora. O dom também eu quero. Essa passagem do é forte. Ela nos ensina a ser firmes nas promessas de Deus na nossa vida e não termos dúvida. Eu estou aqui no Pará, né? E aqui eu trabalho aqui na igreja bem constante, igual aí com vocês. Então, ontem eu estava à tarde, um trabalho com as irmãs, né? E depois que acabou a oração, o culto assim, na casa, nós nos reunimos para comer. E eu fui observando aquelas mulheres, né? Que elas falavam, cada uma com as suas personalidades, né? Os seus pensamentos. E o Espírito Santo falava muito comigo. A mesa, quando está posta, é o que elas querem. Mas em buscar, em colocar aquilo à mesa, é difícil. E aquilo me deixou, assim, bem preocupada, né? Também não é diferente da palavra, porque nós estamos acostumados de só querer, né? Só querer o que já está pronto. Ir para a igreja só na hora que tem que ir. Ajudar, a gente não está querendo ajudar, né? As pessoas hoje estão querendo só o que já está pronto. O prato feito e pegar o alimento. E com Josué aqui, quando Deus fala com ele, que foi visto aqui hoje, muito bom sobre quando Deus fala com ele, se anima, se fortaleça, né?
tem que se animar, porque ele sabia o que ele ia falar, como a Matéria falou. Então ele sabia que ele ia buscar o alimento, né, como se fosse buscar o alimento na roça, pegar mesmo na mão, tirar da terra, cavar, buscar, limpar, lavar, preparar o alimento, né? Limpar tudo picado, tá tudo organizado, preparar os pratos, a mesa, o tempero, muita glória. E hoje a gente não se vê isso mais, né? Eu falo, e quando Deus me mostrou ontem aqui sobre a mesa, que nós estamos, também falou comigo ontem, né? Eu sou diferente do que ela, que nós estamos mais preocupados em só comer o que está pronto, né? E não se preocupar em preparar o alimento. Deus nos fala ali da palavra de Deus que foi dita hoje. E ontem eu tive a oportunidade de falar também, né? Me deram a oportunidade, eu falei sobre que todos nós realmente temos problemas. Toda família, todo lar, alguém passa por uma dificuldade. Seja numa enfermidade, seja com filho, com marido, ninguém feliz. Não tem ninguém que possa dizer assim, eu não tenho problema nenhum. Passei um ano tão bom na minha vida que não existe isso. E cada dia mais a gente está vendo que se estreitar mesmo, como a palavra foi dita. Cada dia mais a gente está tendo mais dificuldade de acreditar na palavra de Deus. E acreditar mesmo, nós que somos mulheres de oração, de joelhos dobrados, de propósito, que tem intimidade, que ouve o Espírito Santo nos falar, nós estamos tendo dificuldades de acreditar nas promessas. Então imagine aquela que só pega o alimento e engole. Quando a gente tem a certeza de que a palavra de Deus ela é constante em nossas vidas, como foi dito aqui, que Deus falou direto com Josué, a gente tem que crer também que Deus fala conosco. Às vezes temos dúvida do que Deus fala conosco em secreto. Senhor, a gente lê. Eu estou passando por tanta luta, o Senhor vê na minha mente. Não é? Nós estamos aqui em tempos difíceis mesmo. Então esse tema de anima, de tem bom ânimo, não somos nós mulheres que estamos falando isso. É o Espírito Santo que está falando com as suas guerreiras. Mulheres que estão preparadas para a obra de Deus. E hoje, nessa manhã, eu digo para vocês, nós mulheres, essas mulheres que estão aqui, vamos crer e vamos profetizar, que a irmã Kézia falou, que até mesmo ouvir a palavra de Deus, que realmente Deus está no meio da nossa casa, que realmente Deus está no meio da nossa parentela, que realmente a doença vai cessar, que realmente as dores vão cessar, que realmente nós vamos ganhar aquele que está distante para o reino de Deus. É nessa fé, é nessa determinação que nós temos que continuar. Nós temos que crer que realmente esse mês está sendo dito aqui durante a mensagem, anima-te, mulher. Não sou eu, a ele que está falando, nem a pastora Técia, nem a irmã Técia. É a palavra do Senhor sobre nós nesse tempo determinado. Anima-te, tenha bom ânimo. Levanta a tua cabeça, eu estou contigo, aleluia. Eu sou aquele que te prometeu, lembra quanto tempo? Sou eu, esse sim. Se você é sem dúvida em me ouvir. Então, se nós tenhamos essa constância, essa determinação de que tudo que através do Espírito Santo ele nos dá para falar, em todas as manhãs, em todas as quintas-feiras, que não somos nós, mas que sim o Espírito Santo em nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Agora. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida da missionária Érica. Que Deus continue abençoando a vida de todas as irmãs. Nós estaremos agora encerrando, para a glória de Deus, mais uma quinta-feira. Semana que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-canal, ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando da palavra de Deus. Amém? Bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.